E a gente sabe que a legislação vai nos ajudar a enfrentar barreiras visíveis, né? No entanto, outras barreiras, né? A atitude, a barreira, nós podemos, na verdade, excluir uma pessoa com o olhar. Com certeza. Ela pode estar dentro do espaço, dentro da sala de aula, dentro do cinema, dentro da igreja, dentro do clube, onde for, né? No shopping, e ela está absolutamente invisível ali, né? Então, acho que é interessante a referência, quer dizer, a importância da legislação e a importância, ao lado disso, da conscientização, da informação, da ampliação dos espaços de debate, de conversa sobre questões relacionadas à deficiência, para que, de fato, isso, para que a gente vá podendo desmanchar mesmo, quebrar esses mitos tão arraigados na nossa sociedade, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer perguntas, deixam de se aproximar por uma ideia equivocada de que podem ser mal interpretados, de que isso pode revelar uma atitude preconceituosa. Então, tem dúvidas, acham coisas a respeito daquela pessoa e, no entanto, não se aproximam para perguntar porque tem receio de que isso pode ser interpretado, venha a ser interpretado, por exemplo, como uma atitude de preconceito. Então, o quanto é importante a gente pensar cada vez mais oportunidades, alternativas de se falar sobre isso, para que isso seja natural, para que as pessoas esgotem as suas dúvidas, perguntem, né, se aproximem das pessoas com deficiência, conversem e vejam que são pessoas como elas, como qualquer outra, e não alguém que parece um ET que vem aí de outro planeta. Né? Mas daí eu acho que esse processo de educação, ele deveria ser muito mais amplo. Né? Claro. É lógico que a gente planta a semente com os nossos universitários, né? Acho que todos nós, o CIAD desenvolve esse trabalho, lá na fisioterapia, eu com a prática, na arquitetura, né? Acho que e temos, né? A gente tem várias frentes aqui na PUC, temos muitas são a frente dos vários centros também, dos né? vários centros e que até nem sempre sabem que existem, né? Acho que há um universo aí de ações, né, que deveriam estar, inclusive, mais articuladas entre si, né? Mas, por a gente trabalhar com universitários, eu acho que a gente contamina menos positivamente seus pais, né? Porque daí há menos interferência, né? Aqui em Campinas, o pessoal da INDEC fala que eles ensinam educação no trânsito para os adultos através dos seus filhos, fazendo né, educação no trânsito na escola de ensino fundamental. Né? Então, daí quando a mãe vai virar sem seta, mãe, você não vai ligar seta? Né? Ou a mãe queima a faixa, né? Poxa, mãe, você parou aí, né? Quer dizer, a criança cobra, né? O jovem nem sempre faz isso, né? E daí me assusta um pouco, porque eu acho que a gente vive um problema sério de falta de gentileza urbana mesmo. Acho que você podia falar um pouco sobre isso, Débora, o que é isso? Né? O conceito de gentileza urbana, eu sou uma defensora voraz que se a gente quer viver bem, minimamente a gente tem que fazer ao outro aquilo que a gente quer que façam a nós, né? Ainda dentro do trabalho, da prática de formação, a gente faz a vivência com os alunos, fazemos 2 internas nos campos e fazemos uma ao final, que é circulando pelas ruas em cadeiras de rodas ou com vendas, né, vivendo as dificuldades dos deficientes. Né. E me chama muito a atenção sempre que, sobretudo, a população de baixa renda é extremamente mais solidária e disponível do que as classes mais abastadas, salvo exceções. Ainda bem que sempre há exceções, né? Mas quando estão circulando pelas cadeiras, porque a gente estabelece um compromisso com os estudantes, é o seguinte, você está na cadeira, você não levanta da cadeira. Né? Primeiro, para você viver efetivamente, né, aquela circunstância, né, aquela condição. E segundo, para não desrespeitar quem vem te ajudar. Porque quem vem te ajudar é num sábado, aos sábados que a gente faz a vivência, mal ou bem ele parou de fazer o que ele está fazendo porque ele veio se dispor a te ajudar. Então, nada é mais constrangedor depois da pessoa levanta a cadeira, abaixa a cadeira, põe na calçada, você levanta, obrigado. Não faça isso. Né? Então, viva integralmente essa condição. Né?
Mas a gente vê assim, essas pessoas mais simples, né, sempre disponíveis. Entretanto, nos cruzamentos, né, mesmo cruzamentos que têm faixas de pedestres, eu já impedi de alunos serem abalroados por carros, porque eu fico na frente da faixa. Né? E as pessoas aceleram, buzinam, xingam, ofendem, e você vê que não são pessoas de baixa renda. Né? Então, eu não sei se as pessoas... A gente vive também uma sociedade extremamente solidária, hedônica, né? Que está tão focada no próprio umbigo, né? Que eles não querem perder tempo para nada, né? Nem para a solidariedade mais elementar. Né? Então, isso me preocupa. E você sabe que essa questão da solidariedade, né, você chamou de gentileza urbana. E que a pessoa de baixa renda ela é mais solícita, né? E isso aparece também quando a gente, através das histórias que as famílias contam em relação às crianças, né? Então, eu trabalhei, já tive a oportunidade de trabalhar com uma clientela de maior poder aquisitivo, e as mães, as famílias que têm, que moram em locais mais afastados, em comunidades mais carentes, elas têm uma rede social informal de apoio muito maior do que a classe privilegiada, né? Que paga para ter alguém para olhar o filho. E na comunidade, na periferia, né? a vizinhança olha, mesmo, né? A própria família é mais próxima, né? Então, isso também acaba refletindo um pouco na questão do cuidado, né, da pessoa com deficiência. Na classe mais alta, normalmente você não... raramente você conta com essa solidariedade, né? Até porque, talvez, né, a própria cultura, mas na periferia, embora não seja muito fácil, né, conseguir essas pessoas, mas existe muito mais, a gente percebe isso também, né? A rede de apoio informal, né? Que é nada mais do que está baseada na solidariedade, né? Sim. Agora, eu acho que voltando um pouquinho, nós estávamos falando da questão do papel da universidade, né, Débora? Então, eu penso que, assim, um grande desafio que nós temos, né, é considerar a perspectiva, né, no sentido da formação dos profissionais das diferentes áreas de conhecimento. Quer dizer, as questões relacionadas à acessibilidade, inclusão, à deficiência como um todo, na verdade, ela envolve todas as áreas, né, da saúde, social. Então, é fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, biologia, medicina, né, depois as engenharias, arquitetura, psicologia, pedagogia, direito, né, a educação física, todas as licenciaturas, formação de professores, enfim, quer dizer, eu acho que não... Então, hoje, eu penso que um desafio muito grande é integrar, né? Considerar a formação dos profissionais, né, o papel da universidade, né, de formar uma geração de profissionais que tem uma compreensão da questão da deficiência, da diversidade, da cidadania diferentes, né? A partir desse modelo, né? A partir de uma outra compreensão. Quando você diz, né, a deficiência como uma característica... da diversidade. Isso muda completamente. As pessoas ainda não têm muitas dúvidas. Quer dizer, isso ainda tem que ser alguma coisa natural. Ainda não é. Não é. Né? Não é. É que é muito novo, né? E aí eu acho que um dos esforços, né, nossos, pensando na universidade, seja pelas atividades que existem, eletivas, né, ou não, né? ou não, a possibilidade mesmo de ter maneiras diferentes de abordar e de articular as ações. Né? Acho que nós temos uma compreensão interessante das áreas, né? Agora nós temos que conhecer melhor as iniciativas que já existem, Exato. dos próprios cursos que a universidade oferece e buscar uma maior articulação das nossas ações, né? Para que isso tenha força suficiente, de fato, para a formação. Agora, eu acho que assim, no momento em que a gente vai pensando aí, né, no final do programa, eu acho que talvez a gente pudesse, então, falar um pouquinho mais sobre a questão da autonomia, né, quando nós falamos da autonomia pessoal, social, moral, né, e do projeto de vida, né, das pessoas com deficiência. Quer dizer, o que a gente ainda conhece é que a restrição de oportunidades é muito grande, que muitas vezes a gente sequer cogita, né, que uma pessoa com deficiência possa dizer o que ela quer, né, o que eu quero para mim, que planos eu tenho. Então, talvez para a gente ir, né, caminhando aí para o encerramento do programa,
terminar com essa mensagem. Quem é essa pessoa com deficiência, o que ela quer para ela, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, eu fiz um trabalho recentemente, li um artigo, não vou me lembrar do autor agora, que ela foi nos escritos e fez algumas entrevistas com o pessoal da Vida Independente, né? Daquele movimento, isso. E aí, na realidade, a autonomia para eles, autonomia, independência, participação, oportunidade eram as palavras-chave, né? Embora algumas até, ela discute no artigo que ela, às vezes, ela se sobrepõe, né? E que é uma coisa, talvez, que até possa consolar um pouco, que tem um artigo agora também do Canadá, que diz que muitos deficientes no Canadá, eles acabam optando pelo seguro, porque é mais fácil, é mais tranquilo do que exercer a própria cidadania e o seu direito ao trabalho, né? Porque é tão trabalhoso você vestir, você acordar de manhã, vestir a roupa adaptada, usar a cadeira, usar o transporte, chegar ao trabalho, ganhar às vezes menos, e a gente pensa que é só aqui, né? E não é. Então, eu acho que a autonomia no sentido pleno do trabalho e do lazer, né, realmente é um desafio, é o que a pessoa com deficiência almeja, né? E, na realidade, ainda a gente tem que trabalhar muito em cima disso, né? Inclusive as próprias instituições que não estão preparadas para oferecer isso para a pessoa com deficiência, né? Mas veja que essa condição que você coloca, como é fundamental a saúde mental, né? Porque a pessoa se dispõe a se recolher para não enfrentar, né, no artigo de 2010. a dificuldade de se posicionar e ser mais um. Né? Exatamente. E daí eu acho que isso se deve porque ainda há muito preconceito. As dificuldades continuam se avolumando. Né? Embora os avanços sejam inegáveis, né? Sim, mas eu acho que quando as pessoas deficientes e não deficientes, né, perceberem que é possível a gente fazer a melhor limonada do mundo com o limão que a gente tiver, né? Vai ser bom para todo mundo, né? Ela não pode se excluir efetivamente, né? Porque ela entende que as dificuldades para ela ser incluída serão maiores do que a sua energia em superá-las. Então, para isso, né, ela realmente precisa de um grande apoio, né? E de proteção também, eu acho, até certo ponto, né? Porque é muito difícil, né? Tem um rapaz que terminou direito, trabalha, mas ele é teimoso, né? É um cidadão que realmente é um guerreiro. Eu ainda não faço o que eu tenho capacidade para fazer. Não me deixam, né, no trabalho. Mas ele não vai desistir, né? Então, talvez seja isso que eu quero dizer, né? As pessoas têm que enfrentar, né? Mas, assim, a queixa é muito forte, né? Eu acho que aí, Lidina, os desafios são muito grandes. O desafio nesse sentido é a compreensão também da pessoa com deficiência como protagonista, como sujeito. Isso. E da sociedade, né? Que tem que valorizar, eu acho que aí também na condição da personalidade. Muitas vezes a própria família, a própria pessoa não acredita na sua capacidade, ela espera que as pessoas façam por ela nesse sentido. Então, eu acho que é um movimento de todos, é inclusão mesmo, da pessoa com deficiência, de da todos personalidade, nós. Mas realmente ainda os desafios são grandes, as dificuldades são bem grandes, eu acredito, né? Que tem que ser Então, vencidas. nesse sentido, eu acho que um grande desafio mas eu não caminharia para o lado do coitadinho, não, jamais. Não. Pelo contrário, eu acho que cabe à sociedade potencializar suas qualidades. Exatamente. Por isso que eu falo, fazer a melhor limonada com os limões disponíveis. E com a participação de todos. E com a participação de todos. De todos, das pessoas inclusive, com deficiência, família, todos os profissionais. Bom, acho que já estamos terminando, eu acho que, né, nos encaminhando aí para o final do programa, eu acho que fica... né, esse desafio, né, de nós estarmos conversando mais sobre isso, né, trazendo profissionais de diferentes áreas de conhecimento, promovendo esse espaço, né, de debate, de diálogo, pessoas com deficiência que possam também, né, trazer seus depoimentos, histórias e a sua contribuição. Obrigada, né, a todas, a todos aqui pela participação, e o programa Desafios da Metrópole vai ficando por aqui, e até o nosso próximo encontro, em que traremos aí novas questões relacionadas à acessibilidade e inclusão para o nosso debate, para a nossa conversa.